Olá, a aula de hoje é sobre o projeto terapêutico singular como instrumento de cuidado na RAPS, Rede de Atenção Psicossocial, e o registro documental em psicologia. A proposta dessa aula veio porque a gente entende que para fortalecer a reforma psiquiátrica e os serviços de saúde mental, as equipes precisam trabalhar em conjunto o projeto terapêutico, e para isso a gente vai falar um pouquinho desse projeto, do prontuário único e como que psicólogas e psicólogos podem fazer isso de acordo com as resoluções do Conselho Federal. Meu nome é Ionara Vieira Moura Rabelo, presidenta do Conselho Regional de Psicologia. Olá pessoal, meu nome é Ana Lourdes, sou psicóloga de formação, especialista na área de saúde mental, faço parte da Comissão de Saúde do CRP e há mais ou menos uns 10 anos estou aí na ativação de rede do SUS, onde a gente tem possibilidade de implantar serviços nos municípios, e a gente tem percebido através dessa experiência a dificuldade que as pessoas têm tido em pensar, em elaborar um projeto terapêutico singular ou mesmo seus conceitos e de executá-los. Então essa aula ela traz como uma proposta para que a gente resgate um pouquinho desse conceito, as condições necessárias para serem feitos esse projeto, os obstáculos que a gente tem diante disso, porque a gente tem percebido que esse instrumento, o projeto terapêutico, ele facilita muito a organização do serviço. Ele é um arranjo organizacional para facilitar esse cuidado integral das pessoas. Então, para a gente começar, eu gostaria... Deixa eu passar. Isso. Eu gostaria de resgatar um pouquinho com vocês, porque o projeto terapêutico ele surgiu da luta antimanicomial. Ele foi pensado através da saúde mental. E eu gostaria de resgatar um pouco com vocês o que é essa Política Nacional de Saúde Mental. Ela não é uma política partidária, ela é uma reformulação do cuidado que até a década de 70 era pensado dentro dos manicômios em hospitais psiquiátricos. Então a gente precisa pensar que essa política é um novo modelo de cuidado, onde a gente vai trazer esse usuário como protagonista do seu tratamento. Então, essa política ela prevê a redução de leitos psiquiátricos, ou seja, a gente precisa começar a pensar que as pessoas em sofrimento mental e a loucura, ela deve ser cuidada dentro de uma rede comunitária como qualquer outra doença, como em qualquer outro serviço, de acordo com a necessidade. Então, essa política também, ela prevê a expansão da rede de serviços substitutivos, que a gente tem o CAPS, a gente tem a atenção básica, SAMU, serviço de urgência e emergência, a gente tem unidades de acolhimento transitório. Então, essa política ela vem desde 2001, com a RAPS em 2011, expandindo essa rede em todo o território nacional. E a gente precisa começar a pensar a saúde mental dentro desse serviço. Bom, essa política também, ela prevê a inclusão do usuário. Uma das maiores dificuldades que a gente tem nos serviços ainda é de ter esse olhar ainda colocando o usuário como centro, de incluí-lo dentro das atividades do lazer, da cultura, enfim. Familiares e comunidades também no tratamento. Nós precisamos conscientizar a comunidade, informar a comunidade sobre esse novo modelo de cuidado, que até ela é muito estigmatizante. Essa política também prevê uma rede articulada e acessível. É uma rede articulada, ela não necessariamente ela pode ser só implantada, porque implantar serviços não garante cuidado, mas ela precisa ser articulada no sentido de aprender a dialogar em benefício do atendimento integral e dentro dos princípios do SUS. E essa política também é alicerçada nos princípios e diretrizes do SUS, na universalidade, principalmente na equidade. Ela também, a gente precisa pensar que, para respaldar também a questão do projeto terapêutico, dos direitos dos usuários à saúde, é direito de todas as pessoas. Ainda é inadmissível a gente pensar que as pessoas em sofrimento mental, elas têm que ser cuidadas dentro de hospital psiquiátrico. Ela, independente da sua raça, independente da sua cor, da sua etnia, religião, orientação sexual, ela tem o direito à saúde dentro de todos os dispositivos. Então a gente tem a portaria aí, 1820, de 2009, que dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde. Bom, pessoal, projeto terapêutico, a gente pode trazer um conceito que ela é uma estratégia central para promover a qualidade de vida dos usuários e a organização de todos os serviços de saúde. Apesar de ter surgido da saúde mental, ele não é uma ferramenta somente dos CAPs.
Eu acho que elaborar um projeto, a gente precisa começar a pensar ele dentro de todos os serviços, seja NASF, atenção básica, SAMU, a gente vai compreender que isso é possível em todos os lugares, em todos os espaços. Fazendo alguns estudos, a gente percebe que os conceitos de projeto terapêutico singular, eles são homogêneos e complementares. Vários estudiosos, e até mesmo o Ministério da Saúde, eles colocam, talvez com falas diferentes, mas os conceitos, a proposta e o objetivo são as mesmas. De um modo geral, ele é compreendido como uma estratégia de cuidado organizada por meio de ações articuladas, desenvolvidas por uma equipe multidisciplinar e definida a partir da singularidade do indivíduo. Nesses conceitos, o Ministério da Saúde também traz como conjunto de ações terapêuticas resultantes de uma discussão e construção coletiva de uma equipe multidisciplinar. A maior dificuldade que a gente percebe, e as pessoas não têm conseguido definir isso, que não tem como construir um projeto terapêutico sem um espaço, sem um diálogo entre os profissionais, em prol da necessidade do usuário. E essa definição do Ministério da Saúde eu acho muito bacana, que ele é um instrumento que ultrapassa o paradigma médico. Que a gente hoje, dentro da psiquiatria, dentro da saúde mental, a gente ainda está preso muito a esse modelo médico, da psiquiatria voltado para a medicação e para a contenção dos sintomas. Então, eu gosto muito dessa definição do Ministério, que eu deixo para vocês aí, para vocês terem como parâmetro de PTS. Os componentes do projeto terapêutico singular, dentro de alguns estudos, que a meta principal é a inserção social por meio de ações que envolvam educação, esporte, lazer, cultura e que ultrapassam a estrutura dos serviços. A gente não podemos mais ficar focado na doença da pessoa, a demanda que ele traz é o processo de dar medicação e ter uma contenção daquele sintoma. A gente precisa pensar que essa pessoa que vem com acolhimento no nosso serviço, ela precisa ser incluída no processo de educação, que ela tenha um esporte, que ela tenha um lazer, que ela tenha cultura, que ela tenha outras necessidades que podem ser benéficas para o seu tratamento. Esse outro componente a gente deve centrar no usuário. A gente ainda não tem conseguido, pela minha experiência que eu tenho tido em alguns serviços de saúde, a gente não tem conseguido trazer o usuário para o centro desse cuidado. Nós não temos condições ainda de avaliar o que realmente ele traz como necessidade. Ainda temos aquela relação de poder, que é onde eu estipulo um tratamento baseado em algumas normativas do serviço e quero, de uma certa forma, incluir o usuário dentro desse tratamento. E a gente não pode mais pensar dessa forma, O SUS, hoje a gente tem que trazer uma discussão maior com o usuário, avaliando todas as necessidades e discutindo com ele sobre a proposta do seu cuidado. Outro componente é a elaboração e participação de toda a equipe, A gente percebe também que isso é muito importante quando se tem uma equipe unida, que essa equipe tem esse processo de discussão e que cada eles tem um objetivo em comum, junto com o usuário, isso é um componente muito importante para o projeto terapêutico singular. E outro componente é ter flexibilidade, Eu acho que a rigidez também, ela tem atrapalhado muito os serviços nessa elaboração do projeto terapêutico singular também. Então, ter flexibilidade dos profissionais, da família, é um dos componentes muito importantes também para essa elaboração. E outro componente que é promover autonomia aos usuários. O que significa isso, promover autonomia? É dar condições para que o próprio usuário decida sobre o seu tratamento. Ele é o autor e ele precisa ser responsável pelo seu cuidado. Senão a gente vai ficar o tempo todo dentro do serviço de saúde trabalhando de uma forma assistencial. Quando eu promovo autonomia, ele se torna mais protagonista do seu cuidado. Outro fator que a gente precisa chamar a atenção para o projeto terapêutico singular é a organização dos serviços. Nós precisamos romper com as formas tradicionais utilizadas nos serviços ambulatoriais e clínicos. A visão dos profissionais de saúde ainda trancado dentro de um consultório, E a gente precisa romper com esse modelo, com essa forma biomédica de olhar a questão saúde e doença, Eu preciso romper com esse modelo clínico, eu preciso pensar
numa questão mais social também desse paciente, desse usuário. Então, a gente precisa reorganizar os serviços nisso. E eu vejo também que as equipes não têm conseguido se organizar nesse sentido. Ainda está prevalecendo aquela forma ainda antiga e tradicional de pensar o cuidado das pessoas. Precisamos incluir e ter maturidade para discutir com outras disciplinas, compartilhamento de saberes, né? Essa é uma forma, também uma organização do serviço que a gente precisa começar a pensar. E é importante a gente pensar que um projeto terapêutico singular, ele não é somente do usuário, ele pode ser institucional, né? Então, avaliar e reavaliar as nossas condutas, né? Os nossos saberes, discutir isso com outras disciplinas, esse compartilhamento de saber também é uma forma bem bacana da gente incluir dentro do projeto terapêutico. Deve construir ações baseadas nas necessidades dos usuários. Quando a gente coloca isso, não necessariamente uma pessoa que é hipertensa, ela precisa somente de um antihipertensivo para ser cuidada. Uma pessoa que tem diabetes, ela não precisa necessariamente somente de uma insulina para que ela seja bem cuidada. A gente precisa avaliar as necessidades, que são N necessidades. As pessoas têm várias. Ela tem problema familiar, ela tem problema no trabalho, ela tem problema no seu dia a dia, elas têm suas dificuldades internas e a gente precisa rever isso. Hoje a gente vive num país muito desigual, onde as pessoas têm dificuldades financeiras, dificuldades de trabalho, de acesso ao trabalho, e a gente precisa construir projeto terapêutico pensando nesse usuário e dentro de um contexto maior. Deve haver divisão de responsabilidades e continuidade nas ações com avaliação de resultados, né? Essa responsabilidade do cuidado, ela não é somente de quem acolheu, né? Ela não é somente da coordenação do serviço, ou de um profissional específico, ou de um serviço específico. Essa responsabilidade ela tem que ser compartilhada e todas as ações desses usuários, eles devem ter avaliação de resultados. O que esse projeto terapêutico está contribuindo para que esse usuário tenha autonomia e que ele consiga ter uma qualidade de vida. Outra forma que os serviços têm que se organizar é superar a fragmentação do conhecimento e do poder biomédico. A gente percebe ainda essa fragmentação do conhecimento muito clara dentro dos serviços e que a voz e que o poder é do médico, né? E a gente precisa ampliar um pouco isso também, né? O serviço precisa começar a pensar isso, trazer o médico, trazer esse modelo ainda como um participante de uma equipe nas discussões. Isso também se torna, que é difícil, que não é fácil essa organização, mas que ela precisa começar a ser pensada dentro dos CAPs, dentro da atenção básica, enfim, em todos os lugares. A gente precisa começar a pensar também que os serviços precisam ter uma gestão descentralizada e não autoritária, né? A gente vê muito isso, eu acho muito bacana a gente dizer isso, que força não é sinônimo, né, de sucesso, né? A gente não vai conseguir nada com força, a gente vai conseguir isso de uma forma mais homogênea, com divisão de tarefas, né, com divisão de poderes. Então, a gestão descentralizada e não autoritária, a gente precisa também começar a repensar dentro dos serviços. Condições necessárias para a realização do PTS. Outra dificuldade que a gente percebe, que logo a gente vai estar falando dos obstáculos, mas as competências gerais, acolhimento, vínculo e responsabilização. Tem um estudo muito bacana, né, de Bocato, que ela traz isso, assim, né? Acolher, avaliar, discutir e elaborar PTS. Os serviços, principalmente os CAPs, eles não são um serviço de urgência e emergência, apesar de que eles cuidam de crise, mas eles precisam ter tempo para esse acolhimento, pensando que o acolhimento ele é contínuo, ele não é momentâneo. A gente precisa avaliar, discutir, elaborar PTS e também reavaliar, né? Então, o serviço e os profissionais precisam desenvolver essas competências, né? Acolhimento como escuta humanizada mesmo, para além da demanda, né? Não focar somente naquilo que ele está trazendo naquele momento, mas que aquilo que ele traz tem outras coisas que estão por base, né? Ou que estão colaborando para aquele sintoma.
Em todas as fases do tratamento, o acolhimento deve ocorrer, não somente nos momentos de crise. A gente não tem conseguido também pensar esse acolhimento dessa forma, e é importante para a gente realizar um PTS. O vínculo como uma relação contínua no tempo pessoal, calorosa, que seja efetiva na organização do processo de trabalho da equipe. Eu vou ter vínculo com o usuário, mas que esse vínculo ele vai ser benéfico para o usuário e para a equipe também. Eu não posso pegar esse vínculo somente para mim e dizer, o usuário veio ao serviço porque ele gosta de mim, porque ele criou vínculo comigo, mas o que eu, enquanto profissional, estou promovendo com esse vínculo para que isso seja disseminado em toda a equipe também. A responsabilização não como triagem e despacho, mas como acompanhamento dentro da rede de cuidado. A gente tem percebido muito a clínica do despacho dentro das redes, onde eu não me responsabilizo, eu faço uma triagem e encaminho para outros cuidados na rede e não me responsabilizo. A partir do momento que eu acolhi aquela responsabilização daquele cuidado, ele não deixa de ser meu, por mais que ele vá para outro serviço ou que ele vá em outro lugar. E isso é muito importante para a gente realizar um projeto terapêutico singular, porque eu preciso pensar na rede lá fora. As condições necessárias para a elaboração de um projeto terapêutico, gostaria muito de ressaltar isso, que são reuniões de equipe. Não tem como a gente elaborar um projeto terapêutico sem a gente ter esse momento, esse encontro, esse diálogo entre os profissionais para essa troca, para essa divisão de tarefas. Diariamente, a gente não chega nos serviços, não, eu não tenho tempo, a gente sabe das dificuldades do serviço de saúde hoje, mas justamente por não reorganizar esse serviço que a gente tem tido dificuldade de sentar diariamente com as equipes para a gente poder discutir, que é o nosso principal instrumento de trabalho, que é as necessidades dos usuários. Então, essas reuniões de equipe são indicadas diariamente com espaço de reflexão e divisão de tarefas. Não é um espaço de disputa de saberes, mas é um espaço de divisão de tarefas que a gente vai realizar. Os profissionais ter clareza de seus papéis. Outra coisa que a gente precisa, é uma condição necessária. Aonde que eu estou? Que local que eu trabalho? Qual é o meu papel dentro desse serviço? Qual é o papel do psicólogo dentro de uma equipe do CAPS? Qual é o papel do psicólogo dentro de uma equipe do NASF ou da atenção básica? Enfim, ou dentro de um serviço de urgência e emergência. Eles terem clareza do seu papel naquele espaço. E naquela condição daquele projeto terapêutico singular. Qual é o meu papel na contribuição desse projeto para o usuário? Eu preciso também, é uma condição necessária, ter embasamento teórico e conhecimento amplo em saúde mental. Eu não tenho como eu trabalhar dentro de um CAPS sem ter esse embasamento teórico por trás, de entender uma reforma psiquiátrica, de entender uma lei 10.216, não tem como eu não entender a luta antimanicomial. Eu preciso ter um embasamento teórico e um conhecimento amplo em saúde mental para eu ter compreensão do que é uma necessidade para as pessoas em sofrimento mental. Outra condição necessária é ter prontuários compartilhados e com registros atualizados e compreensíveis a toda a equipe. A gente vê também que isso é uma condição, se isso não tiver, é impossível, A gente vai falar um pouquinho sobre esses registros aí, a Leonardo vai trazer um pouco sobre isso, e a gente percebe que é uma das condições importantes para que a gente consiga elaborar, como que não está evoluído, como não está registrado nem atualizado, como que eu vou usar essas informações para criar uma proposta de projeto terapêutico singular. E o mais importante, gente, o projeto terapêutico singular é um plano de ação que nós vamos desenvolver. Então, isso tem que ser muito bem registrado, isso tem que ser muito bem claro a toda a equipe. Espaços de discussões com usuários, familiares e equipes. Como eu tenho que ter um espaço de reuniões de equipe diariamente para reflexão e divisão de tarefas, eu também preciso pensar um espaço de discussões com os usuários, familiares e equipes, que são os autores do tratamento. Aonde que eu estou promovendo isso? Quando que eu promovo isso? Isso é periódico? Isso é diário? Como que eu faço isso? Isso também é uma condição que a gente precisa começar a pensar. E direcionamento para a elaboração do projeto terapêutico singular. Eu nem acrescentei aqui, mas eu gostaria de trazer aqui principal a ética. Eu acho que a gente precisa começar a repensar a nossa ética profissional também.
isso tem que ter, ela nos dá um direcionamento para a elaboração do projeto terapêutico. A gente precisa ter uma aceitação incondicional daquilo que o usuário está trazendo para a gente e uma diminuição do preconceito e tabu. A gente tem visto, por exemplo, principalmente na área de usuários de álcool e drogas, ou em pacientes graves, né, voltando de internações psiquiátricas, as equipes ainda não conseguem ter uma aceitação disso, né, o preconceito ainda está, o manicômio ainda está muito internalizado, e isso também traz como uma dificuldade, né, e a gente tem que ter isso como direcionamento. Elaborar diagnóstico e não rótulos, né? Eu acho que a gente precisa começar a pensar o diagnóstico de uma forma mais ampla, não como pra gente desapareceu. não como uma doença específica e não para rotular o transtorno bipolar ou o depressivo crônico ou esquizofrênico, mas nós precisamos pensar o diagnóstico de uma forma ampla, incluindo também o social, né, as condições familiares nesse diagnóstico e não somente rótulo-se de doença. Né? Deve ser centrado nas necessidades, repito, deve ser centrado nas necessidades do usuário. Tá? Essas necessidades precisam ser avaliadas todos os dias. A gente precisa pensar na inserção social desse usuário, na rede, nos serviços, passar informações para ele do que ele tem como proposta de cuidado, para que ele conheça essa rede, né, para que ele conheça os espaços oferecidos para ele, o centro comunitário, o que ele tem como trabalho, proposta de trabalho, de lazer, enfim. Pensar numa inserção social é dar autonomia para que ele tenha uma qualidade de vida e que ele siga a sua vida, né, como nós, como qualquer outra pessoa. Conhecer e dialogar com a rede é outro direcionamento para a elaboração de um PTS, que não tem como a gente pensar num projeto terapêutico sem conhecer e dialogar a rede. A gente vê muito hoje dentro dos serviços que não conhece o CRAS, não conhece as propostas do serviço, do CREAS, não conhece o NASF, não sabe as suas funções. Então, eu preciso, um direcionamento, eu conhecer e dialogar com essa rede, criar formas, colegiados, fóruns, para a gente poder dialogar com essa rede, que tenha reuniões com a rede também, que saia um pouco daquele contexto do serviço para que a gente possa realmente trocar ideias e trocar informações com a rede. Sair do casulo, que é isso que eu estou dizendo, das unidades e serviços. Principalmente, olha, a gente tem NASF, que é um serviço completamente itinerante de apoio à atenção básica. Os CAPs, eles precisam sair também desse casulo, de ficar aquele CAPS muito fechado dentro de uma bolha, né? E a gente precisa sair para essa rede, a gente precisa ir aonde o usuário está, dentro do seu território, para que a gente consiga também elaborar um projeto terapêutico. Eu preciso conhecer o que está à volta do usuário também, né? E eu preciso também, um direcionamento, definir metas de médio, de curto, médio e longo prazo, né? O que esse usuário precisa a curto prazo, o que esse usuário precisa a médio e longo prazo. Então a gente precisa também definir metas de quem vai fazer, de como vai fazer e que tempo que nós vamos fazer. Precisamos criar roteiro e não protocolo. Protocolo normatiza muito um projeto terapêutico. Podemos ter um roteiro para dar um direcionamento de onde que nós vamos partir? Bacana, a maioria dos serviços hoje tem feito isso, tem elaborado alguns roteiros, que tem dado direcionamentos, mas não criamos um protocolo porque não tem como, as necessidades são complexas dos usuários e não tem como criar um protocolo normatizando a todos. Tá? Outro direcionamento para a elaboração do PTS é ter parceria, família e usuário. Não se monta projeto terapêutico sem essa discussão, né, sem essa tríade, né, família, equipe e usuário. Porque se você faz isso, se torna uma relação de poder, você se torna invasivo e aquilo não vai ter um efeito produtivo. E os obstáculos que a gente vê, que são muitos na elaboração de um projeto, estigma. Isso aqui os estudos mostram e a prática do serviço de saúde tem deixado claro isso, né? Isso é muito forte, estigma, preconceito dos profissionais envolvidos. Eu não atendo usuários de drogas porque eu tenho medo, porque eu tenho receio, que eu vou ser perseguida, que eu vou arriscar a minha vida em atender esse usuário. E eu não posso entrar numa boca de fumo, eu não posso ir lá porque ele está em crise, eu vou colocar minha vida em risco. Então existe ainda muito estigma, muito preconceito dos profissionais envolvidos e que são mitos.
que não são tão reais, né, como a gente tem as nossas fantasias em relação a esse cuidado. Isso tem sido um obstáculo muito grande na elaboração do projeto. A equipe não consegue identificar a sua base teórica de sua prática, né? A gente tem tido muita dificuldade em relação a isso, os profissionais precisam rever isso. Qual é a sua base teórica? Eu estou me respaldando em quê? Né? Eu estou me embasando em quê para exercer essa prática dentro do serviço? A formação precária em saúde mental hoje é um dos obstáculos muito grandes, por mais que a gente pense numa capacitação, nos seminários, nos encontros, isso ainda é muito pouco, é muito fragilizado. A formação, a visão em saúde mental de uma forma reformulada, não mais naquele modelo antigo, no modelo psicossocial, ainda, ela está precária ainda em relação aos profissionais. Né? O diálogo interno e externo precário com disputa de saberes dentro da rede, dentro do serviço. Eu não consigo dialogar com a rede, eu não consigo dialogar com o meu colega, eu não consigo dialogar com o médico, com o enfermeiro, com o psicólogo. Essa disputa de saberes, não, a psicologia é separada, eu penso assim, ou a enfermagem é assim, essa disputa de saberes também tem sido um obstáculo na elaboração. A sobrecarga de trabalho provocada por má gestão e organização das ações também tem sido um obstáculo muito grande. E o que eu gostaria de ressaltar aqui com vocês, que o projeto terapêutico singular, gente, ele nos dá direcionamento para a organização das ações e que diminui essa sobrecarga de trabalho. As pessoas pensam que parar um serviço para sentar e elaborar um projeto, eles não vão ter tempo para isso. Né? Muito pelo contrário, o projeto terapêutico ele vai te provocar, ele vai te dar direções das suas ações e isso vai se tornar mais fácil, mais rápido, mais produtivo e diminuir essa sobrecarga de trabalho também. Agora, a gente pode pensar numa outra sobrecarga de trabalho que é imposta por gestão autoritária, né, que não consegue fazer essas organizações das ações do serviço dentro de um território. A falta de espaço de discussões no cotidiano de trabalho. Eu não promovo uma reunião, ontem mesmo eu estava no serviço que eu disse qual horário que vocês vão sentar para discutir isso, aonde vai ser realizado isso, como vai ser realizado isso. Então, a falta de ter esse espaço de discussões no cotidiano de trabalho, de sentar e tomar um cafezinho pela manhã e discutir esse processo de trabalho, também tem sido um obstáculo muito grande dentro da elaboração do PTS. Ter uma coordenação centralizadora, as ações centralizadas, tudo na coordenação, e uma coordenação que eu digo autoritária, não de autoridade, né? Autoritária, ela dificulta, ela está sendo ultimamente um obstáculo muito grande, porque a equipe ela não tem autonomia para sentar, pensar, elaborar e executar as ações de um PTS. Então eu deixo aqui para as coordenações dos serviços, repensar sua postura dentro do serviço, né? Pensando numa equipe que ela tem tarefas a serem cumpridas e que elas têm condições sim de ter autonomia na execução das ações com o usuário. Outro obstáculo é a falta de interesses e envolvimento nos casos. Os profissionais hoje, a gente percebe isso, um pouco de apatia em relação a isso. Eu fico dentro do serviço, mais cômodo para mim, e eu não me envolvo com aquelas ações dos usuários, né? Eu não vou me envolver com usuários de drogas, porque, poxa, pelo amor de Deus, né? Eu não me formei para isso e a gente tem visto muito essas coisas que as pessoas têm dito. Não, eu não vou me envolver, eu não vou me desgastar com isso. Então, a falta de interesse, o envolvimento nos casos, acreditar numa proposta de reabilitação psicossocial, estar dentro de um território, dialogar, sair do serviço, isso é um obstáculo muito grande para o projeto terapêutico singular. E uma insuficiência muito grande em registro de prontuários, né? A gente tem percebido também que isso é um obstáculo muito grande, porque realmente está preocupante a questão dos prontuários, a evolução dos prontuários, o que é escrito nesses prontuários, né? Eu não registro o que a gente está fazendo, não registro, não coloco lá as ações, não avalio o projeto terapêutico e não registro isso novamente, né? Não desenvolvo isso diariamente, também tem sido um obstáculo na elaboração do projeto terapêutico singular. Então, a Ana Lutz trouxe para a gente toda a construção do projeto terapêutico singular como uma das ferramentas fundamentais para a gente entender como é que a gente acolhe, como é que a gente
planeja as ações junto com o usuário e familiares na área da saúde mental, na área da atenção básica, quando a gente está no NASF, nas equipes de consultório na rua. Então, a gente precisa realmente repensar o paradigma para qual a gente está trabalhando e como é que a gente vai fazer essas discussões. Especificamente para psicólogas e psicólogos, a gente tem uma resolução que vai tratar do registro documental. Ela é a 01 de 2009, com uma pequena alteração da 05 de 2010. Você encontra ela no site Atos Oficiais do Conselho Federal de Psicologia e a gente pôs a referência dela ao final dessa apresentação também. Por que é importante a gente discutir isso? Durante muito tempo, psicólogos e psicólogas entendiam que tudo que eles faziam ficava dentro daquela margem do sigilo de que nada poderia ser compartilhado. Desde que a gente começou a trabalhar em equipes, e principalmente no SUS, que foram as primeiras equipes em que o maior número de psicólogos entraram, e principalmente com a reforma psiquiátrica, a gente foi fazendo discussões de como é que o sigilo ele é quebrado ou as questões que devem ser compartilhadas em equipe. Então, ainda hoje, a gente encontra muitos profissionais que atendem equipes, que utilizam um prontuário único e colocam só assim, atendimento psicológico individual. Esse tipo de informação não serve para nada para a equipe, só saber que a pessoa está indo ou está sendo acompanhada individualmente, e muito menos para o projeto terapêutico singular. Então, o que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai pegar a orientação do registro e tentar adaptar ela para o SUS. Essa aula a gente já fez ela também adaptada ao SUAS, que quando a gente vai fazer o PIA, e aqui a gente está tentando debater e refletir com vocês ela no SUS. Então, quando a gente trabalha em equipes, a resolução já diz que deve ser o prontuário único, ele é adotado por equipes e como ele é de acesso restrito tanto ao usuário quanto à equipe, o psicólogo deverá colocar as informações necessárias ao cumprimento dos objetivos do trabalho em equipe, ou seja, tudo aquilo que for necessário para compreender como que o projeto terapêutico singular está sendo acompanhado, como que ele está sendo executado, de forma a garantir o atendimento integral e salvaguardar a intimidade do usuário. Então tem que ser utilizado um filtro em que eu não vou colocar tudo que o usuário está falando em momentos de grupos ou em momentos de atendimento individual, mas eu vou colocar aquilo que é necessário e que eu sei que o usuário vai ler, pode ler se ele requisitar e outras pessoas da equipe vão ler, e aquilo que então eu vou colocar aquilo que é necessário para que a equipe saiba como que a gente está caminhando nesse processo e que não vá ferir a intimidade desse usuário que foi atendido por mim. Tem vários itens nessa resolução que eu oriento que vocês leiam, mas do item 1 ao 5 é obrigatório para todos os psicólogos esse registro. Então vamos lá, para o item 1, identificação do usuário e instituição, quando você está numa instituição de saúde, esse prontuário já vai vir com essa identificação. O item 2 é avaliação de demanda e definição de objetivos de trabalho. Então, isso já faz parte daquele acolhimento inicial que a Ana Lourdes colocou, quando a gente avalia a demanda. Avaliar a demanda não é só anotar os sinais, sintomas e a crise. Isso é essencial para a gente entender. Num modelo biomédico, a gente faz o exame psíquico, faz a anamnese com antecedentes de doença familiares, antecedentes da pessoa, e fica tentando colocar, então, quais seriam as alterações psicopatológicas. Quando a gente fala de avaliação da demanda, é muito além disso. É avaliar o sofrimento psicológico, sinais e sintomas, a constituição dessa subjetividade, quem é esse sujeito na sua relação com esse sofrimento agora, quem é esse sujeito na relação com a sua família, com o seu território. Então, a avaliação da demanda é algo muito mais amplo do que a simples anamnese. Então, ao avaliar a demanda, eu avalio o sujeito nas suas conexões com o território e nas suas conexões com esse sofrimento que está aparecendo. E vou construir juntos os objetivos. Isso tudo faz parte do que a Ana acabou de dizer, dessa elaboração inicial de um projeto terapêutico singular, feito com a pessoa e a família, e a definição de objetivos. Então, vamos imaginar que a pessoa está no momento de sofrimento intenso, com a ideação e já com tentativa de suicídio. Num primeiro momento, será esse acolhimento, o número de momentos em que ele precisa estar com a gente na equipe, a vigilância, a orientação à família com relação ao apoio com relação a esses momentos e uma construção de uma subjetividade que seja o que eu posso retomar que ainda tem sentido para mim. E esse vai ser o objetivo inicial.
é garantir a vida, e isso a gente precisa fazer. E claro que isso vai mudar. Então a gente já sabe que no projeto terapêutico, se ele aparece no prontuário como uma folha que vem no início, né, em que foi feita essa avaliação e o projeto inicial, no decorrer do prontuário, a gente já sabe que essa demanda inicial vai modificar e o projeto terapêutico vai modificar. Então tem equipes que colocam um espaço para ir modificação a cada discussão de caso. E tem equipes que vão utilizar o prontuário. É feita a reunião, discussão de caso e a reformulação do projeto. Para nós não importa, o que importa é que o psicólogo coloque a sua avaliação de demanda junto com a equipe e a construção dos objetivos do projeto terapêutico singular. O item 3 é básico, é o registro da evolução do trabalho, de modo a permitir o conhecimento do mesmo, seu acompanhamento, bem como os procedimentos técnicos científicos adotados. Esse item é essencial. Lembra que eu falei que muita gente colocava atendimento psicoterápico individual ou atendimento em grupo como a única evolução do trabalho? Colocava a data, colocava isso, o carimbo e a assinatura. Então, não é isso. A resolução desde 2009 coloca como essencial a gente colocar os procedimentos técnicos científicos e aquilo que a equipe precisa saber. Então, se eu faço um atendimento individual, independente da minha abordagem, eu vou ter algum procedimento técnico que está embasando a minha intervenção aquele dia. Ela é uma escuta ativa de um acolhimento inicial? Ela já é um processo psicoterápico individual em que a gente está discutindo as estratégias de enfrentamento diante de frustração? É um atendimento em grupo em que a gente discute habilidades sociais e é manejado um determinado tema. Então, eu preciso colocar lá qual foi o procedimento técnico-científico adotado pelo psicólogo. Então, o que embasou a minha intervenção e aquilo que a equipe precisa saber. Então, a pessoa ainda precisa trabalhar mais habilidades, tem momentos que ainda a frustração impede que ela escolha um repertório mais adequado. Se a abordagem é uma abordagem mais psicanalítica, eu posso colocar quais conteúdos estão sendo trabalhados de forma a filtrar apenas o que é importante para a constituição da subjetividade naquele momento e não descrever tudo que está sendo falado pelo sujeito. Então, mesmo que a pessoa fale de uma série de desejos, de uma série de sonhos que sejam interpretados, eu filtro e coloco para a equipe. A pessoa consegue elaborar algumas questões na relação com a família ou na relação de poder que é estabelecido com a equipe. Ela consegue elaborar de forma saudável tais coisas. Então, é isso. Eu preciso colocar a intervenção e aquilo que a equipe precisa saber dessa intervenção. Isso fortalece o nosso papel enquanto psicóloga e psicólogo que está na rede, no sentido de trazer qual é a nossa contribuição, fortalece o conhecimento das outras pessoas da equipe com relação ao que a gente pode contribuir e, principalmente, fortalece a autonomia e dignidade do usuário que vai saber e acompanhar o que a gente está fazendo. Então, ele tem acesso a isso ao tempo todo. Então, assim, é fundamental para garantir os direitos dos usuários o tempo todo. O registro, o item 4 é o registro, lembrando, toda a evolução ela tem que ser no dia, então muita gente fala que não há tempo, então a gente já enviou vários ofícios para os gestores e precisa existir o tempo de atendimento, então naquele período de 30 horas ou 20 horas que o profissional trabalha, ele tem que ter o tempo para o atendimento e o tempo para a evolução e prontuário, isso faz parte da carga horária de trabalho, tem que ser no dia, tem que ser carimbado e assinado. Se houver estagiários, sempre o estagiário tem que ser acompanhado pelo supervisor, não no sentido de todos os atendimentos conjuntos, mas que no registro tem que ser carimbado e assinado pelo supervisor. E lembrando, só podem fazer estágio aqueles alunos que estão em cursos registrados no MEC. No estado de Goiás a gente está com alguns problemas, então quando um gestor receber um pedido de estágio, verifique junto ao MEC se essa faculdade está registrada no estado de Goiás, se essa pessoa faz parte de um curso regular e existe a lei de estágio, tem que ser assinado o termo de compromisso de estágio em 3 vias e tudo isso. Então, qualquer psicólogo ou psicóloga que estiver acompanhando estagiário tem que ficar claro se essa pessoa está vinculada a um dos cursos que são regulamentados pelo MEC para atuar no estado de Goiás e até esse momento não existe curso à distância ou semipresencial em psicologia, então não é aprovado pelo MEC, tá? Segunda coisa, o registro de qualquer encaminhamento ou encerramento. Muita gente deixa o prontuário em aberto por muito tempo e isso não pode. Se o prontuário está em aberto e você está tentando fazer a busca ativa desse usuário, que seja anotado.
todas as tentativas de contato, as tentativas de visita, os telefonemas, a reunião com a equipe da atenção básica para ver alguém da atenção básica se está acessando esse usuário. Isso precisa aparecer. A gente vai em muitas instituições que tem um monte de prontuário aberto e ninguém sabe o que aconteceu com essa pessoa. Então, o registro de qualquer encaminhamento, se eu encaminho para um outro serviço para fazer um determinado procedimento, isso tem que ser anotado, e do encerramento. E isso é obrigatório para os psicólogos. Ele não pode simplesmente, o usuário deixou de vir e não tem nada anotado do que aconteceu daí em diante. O item 5 seria a cópia de outros documentos produzidos pelo psicólogo para o usuário ou instituição de serviço de psicologia que foi prestado. Então, qualquer documento que foi produzido para o usuário ou alguma instituição que requereu, seja uma declaração, um atestado, um relatório ou laudo ou um parecer, uma cópia tem que ficar arquivada lá no prontuário. Aqui a gente já faz um alerta, tem muita confusão com relação à declaração e atestado. No SUS é muito comum utilizar atestado de comparecimento, e aí é um atestado médico. Então a gente já orienta que até que a resolução que está sendo reformulada possa ser refeita, esse atestado não é o que a gente faz, porque na nossa resolução de documentos, que também pode ser acessada no portal Atos Oficiais do Conselho Federal, ela coloca que a declaração é que declara a presença daquela pessoa no dia, a hora ou que ela está em atendimento. Um atestado, ele vai atestar a condição psíquica para alguma finalidade, ou de falta, ou alguma coisa assim. E aí no atestado, se for um atestado, é um atestado psicológico e precisa ter os itens do atestado. Então fique muito atenta aos modelos de documentos que são requisitados. E principalmente, a gente percebe uma judicialização de várias situações e está se requerendo do psicólogo um relatório psicológico de acompanhamento, por exemplo, de pessoas que estão em disputa de guarda. Se eu sou a psicóloga que estou atuando como psicoterapeuta, eu não posso atuar como perita. Então fique atenta, porque às vezes alguns pedidos que estão vindo do Ministério Público ou do Judiciário estão colocando para psicólogos da rede SUS serem peritos. Isso não pode. O tribunal pode até nomear um psicólogo lá daquele município para atuar como perito, e ele precisa nomear e pagar por esse serviço. E a psicóloga que está acompanhando essa família não pode ser perita. Então, toma cuidado, por exemplo, em muitos momentos eu sou psicóloga que está acompanhando usuárias e usuários de CAPS, e é colocado para mim fazer uma perícia se aquela pessoa é adequada ou não para continuar com a guarda daquela família. E se eu sou psicóloga, jamais eu posso emitir esse parecer, porque há um conflito de interesses. E o psicólogo que atende, que é o psicoterapeuta, não pode ser o perito. Então, fiquem muito atentos a essas demandas. Qualquer dúvida com relação às demandas que vêm do judiciário, por favor, entre em contato com o conselho, porque essas demandas podem causar tanto uma violação de direitos, quanto uma violação ética do nosso Código de Ética. Por último, eu coloquei em amarelo o que não pode ficar dentro do prontuário. É a única restrição. O que não pode ficar dentro do prontuário único ou do prontuário psicológico? Documentos resultantes da aplicação de instrumentos de avaliação psicológica deverão ser arquivados em pasta de acesso exclusivo do psicólogo e arquivado nesse registro documental privativo. Então, se alguma instituição de saúde existem testes psicológicos, o resultado do teste jamais pode ficar dentro do prontuário. A gente faz amplia um pouco mais, porque o psicólogo ele tem o direito de também fazer anotações ou, por exemplo, a descrição de uma sessão para arquivo próprio, para que ele tenha mais dados que ele não pôde colocar lá naquele prontuário. Então, ele deve preencher o prontuário único para que toda a equipe saiba o que está acontecendo, mas com um filtro. E se ele tiver anotações que sejam pessoais, o item 6 permite, porque são resultantes de aplicação de instrumento ou informações que ele não pode compartilhar com toda a equipe, mas que ele precisa delas para ir acompanhando o caso. Então, aquilo que a gente imaginava, tudo que a gente anota é sigiloso, é só o item 6, algumas questões, o restante a gente pode fazer um filtro, tá? Pessoal, a gente precisa pensar que para a elaboração de um projeto terapêutico, a gente pode, diante de tudo que nós falamos aqui, a gente precisa pensar numa postura acolhedora. A gente precisa pensar na clareza, ter uma clareza das necessidades do usuário. A gente precisa se envolver com essas necessidades.
E eu acho também que a gente precisa repensar o nosso diálogo com as pessoas, com a nossa troca de saberes, né? Um projeto terapêutico singular, ele precisa ser visto dessa forma. Ele não é um objeto concreto, ele tem uma parte subjetiva também que a gente tem que avaliar. Então, elaborar um projeto terapêutico, eu acho que é um desenvolvimento nosso, profissional, que a gente precisa começar a reavaliar. Então, colocando aqui as considerações finais, né, pensando nessas considerações, eu coloquei que o desenvolvimento do PTS é uma estratégia que nos coloca frente às necessidades das pessoas e transforma práticas de cuidado fragmentadas até hoje, que a gente tem tido, em uma possibilidade de produção de conhecimento. Nós aprendemos muito quando a gente está elaborando um projeto, nós aprendemos muito com a necessidade do usuário. Né? Ele nos ensina muito mais do que às vezes o que nós podemos ajudá-lo ou passar de informação para ele. Pensar num projeto terapêutico é o estar e fazer junto, não tem como fazer isso de forma isolada. É gente cuidando de gente, e é para isso que nós estamos aqui hoje, tá? Somos gente cuidando de gente. Muito obrigada. Aqui estão as referências bibliográficas, então, que a Ana Lourdes citou, da Bocardo, do Ministério da Saúde, que é as ações programáticas, né? E do Conselho Federal de Psicologia 01 de 2009, com alteração de 005 de 2010. Eu espero que a gente tenha trazido contribuições interessantes para a gente pensar o projeto terapêutico, a formulação do prontuário e o trabalho em equipe. E fortalecer principalmente o trabalho em equipe qual o papel da psicologia nesse trabalho, que é de resgate de autonomia, de subjetividade, e reconstruir então essas relações do sofrimento e sociedade, não apenas a eliminação de sintomas. Então que a gente pense, qualquer que seja a abordagem, é isso que nos une, e a gente precisa ler muito sobre saúde mental e reforma psiquiátrica. Então estudem, e qualquer dúvida entre em contato conosco. A Ana Lourdes colocou aqui então na última o e-mail para contato dela, o Hotmail, e eu acrescentei da Renata Teixeira.crp09@gmail.com, que é a coordenadora técnica, e o telefone do Conselho de Psicologia, qualquer dúvida, 3253-1785.